Olá, pessoal. Vamos começar então aqui a nossa live de hoje. Já passamos das 10 da manhã, começando aqui a live no Instagram e no Zoom. Então, uma hora eu vou ter que olhar para cá, uma hora eu vou olhar para lá, pro Zoom. Então, eu vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Olá, Lisa, bom dia, tudo bem? Vou esperar só um pouquinho para o pessoal ir entrando para a gente começar e ninguém perder o começo. Tem muita coisa legal para a gente falar hoje. Bom dia, Karen. Bom dia, Lara, também, que está me acompanhando aqui no Zoom. Pessoal, coloquei lá no nosso Facebook do Inglês em Família o link para o site do Zoom. Então, quem quiser pode entrar pelo Zoom também para acompanhar a live por aqui, ou no Instagram do Inglês em Família por aqui. Então, você vê que aqui o processo é analógico. Então, uma hora para cá, uma hora para cá e vamos lá. Bom dia, Vânia, também, tudo bom? Bom, pessoal, então enquanto a gente espera o pessoal entrando, eu quero dar as boas-vindas para vocês, agradecer por vocês estarem comigo aqui nessa manhã. A gente vai tentar deixar a live gravada, vamos tentar colocar no YouTube, para as pessoas que não puderem assistir agora poderem chegar mais tarde e assistirem também. Mas vamos começando então. Desde já peço desculpas, porque vídeo ao vivo é assim, né? Então, se tiver algum barulho, alguma coisa, tá tudo em casa. Então, o tema dessa nossa live de hoje é exatamente como não ensinar inglês, né? Porque se você tá aqui, né, no Instagram do Inglês em Família, ou se você me segue no Facebook do Inglês em Família, é porque você quer ensinar inglês aos seus filhos. Então, se eu falar para você como não ensinar inglês, automaticamente você já vai saber qual é o caminho de como ensinar inglês. Principalmente agora que a gente está se preparando, né? Enfim, 2019 já está aí às portas, então a gente já está se preparando para o ano que vem, né? Começar a planejar que tipo de material a gente vai usar, como é que a gente vai pensar, né? O ensino de inglês dos nossos filhos, como que a gente vai fazer. Então, a gente está fazendo essa série de lives aqui no canal. Todo sábado, até o dia 14 de dezembro, vai ter um tema bem interessante, sempre às 10 da manhã no sábado, e a gente vai tentar deixar gravado para quem não conseguir acompanhar ao vivo. Mas é sempre incerto, porque eu ainda estou aprendendo a mexer um pouco nessas coisas e às vezes dá alguma coisa errada e eu não consigo deixar gravado, enfim. Então, é sempre, quem pudesse programar para assistir ao vivo é sempre melhor. E a ideia aqui, né, durante essas lives, é que a gente faça uma preparação para o pré-lançamento do Inglês Vivo, que é esse primeiro currículo produzido aqui no Brasil, voltado para o ensino de inglês em casa, voltado para os pais que querem ensinar os filhos. Então, dando aqui bom dia, Luciana, bom dia, Brígida Bárbara, minha xará. Bom dia, Luzance, Márcia, Carolina, todo mundo. Então, como não ensinar inglês aos filhos, né? Então, existem alguns pais, né, que mesmo sem dominar a língua, procuram ensinar aos filhos aquilo que eles sabem. E isso é uma coisa muito boa, né? A gente nunca pode desistir, falar, eu não sei inglês, o meu inglês não é fluente, e agora? Então, meu filho, não vou conseguir passar para ele nada. Não, nada disso. Show esse pessimismo. E existem outras pessoas também, né, que mesmo tendo atingido já uma fluência no inglês, ainda não se sentem seguras ou têm uma dificuldade de ensinar os filhos, né, de como que eu vou passar aquilo que eu sei para o meu filho. Que tipo de método seria adequado para as crianças, enfim. Lá no nosso site do Inglês em Família, quando você entra lá, né, é inglesemfamilia.weebly.com, tem aqui o link na nossa página do Instagram, tem também no Facebook. A gente tem lá uma partezinha que está escrito assim, inscreva-se. Daí você clica lá nesse inscreva-se e você tem a possibilidade de colocar seu e-mail para receber nossas atualizações, as informações sobre o Inglês Vivo, esse currículo que a gente vai lançar em dezembro, pré-lançar, né, na verdade. E, na verdade, tem também uma outra opção embaixo, que é a opção de pesquisa. Tem uma pesquisa que a gente organizou com pais de crianças nessa faixa etária de educação infantil, que é esse público-alvo aqui dentro do nosso canal, como ajudar esses pais, né, a ensinarem inglês para os filhos. E nesse canal, a gente, através dessa pesquisa, a gente fez algumas perguntas para os pais. Puxa, né, quais são suas principais dificuldades
para ensinar inglês para o seu filho? O que te impede de começar agora? E o que muitos pais sempre dizem é justamente isso, né? Eu não sei que método usar para as crianças pequenas, né? Eu não sei como passar isso, meu filho é pequeno, como que eu vou fazer, né? Então, esse é o grande objetivo aqui do nosso canal, porque, como muitos de vocês já sabem, eu dei aula de inglês para crianças durante aproximadamente 2 anos, crianças da faixa etária de 1 a 5 anos, e agora eu ensino meu filho em casa. Então, eu tenho toda essa experiência que eu aprendi na sala de aula e agora eu transporto isso para a realidade na minha casa e eu apresento essas dicas aqui para vocês, para ajudar vocês a fazerem a mesma coisa na casa de vocês. Bom, e é para ajudar, né, que a gente está fazendo também essas lives, é para isso que a gente vai também lançar esse currículo. E eu sugiro que vocês acompanhem aqui todo sábado, principalmente aí no dia 14, que vai ser o pré-lançamento, que vai ter um prêmio, assim, bônus, assim, um negócio bem especial que a gente vai contar só nesse dia. Enfim, então, a ideia, né, começando já esse nosso assunto de hoje, já tem bastante gente aqui acompanhando, a gente já pode, então, começar entrando, assim, de uma forma mais objetiva. Eu tô um pouco confusa se eu olho para cá ou se eu olho para cá. Porque a gente tá com 2 câmeras, é confuso, né? Então, de repente, se eu colocar aqui, pode ficar um pouco melhor. O áudio tá bom, gente? Eu preciso de um retorno aí de vocês. Vocês conseguem me ouvir bem? Como é que tá? Se vocês quiserem também colocar perguntas, na medida do possível, a gente pode ir respondendo também ao longo dessa live. Bem-vindo aí, Renata, Vivian, todo mundo. Bom, então, se tiver algum problema no áudio, peço que vocês, então, me deem um retorno aqui nos comentários, ok? Então, beleza, vamos começar. E mais uma vez, para quem está entrando agora, eu peço desculpas pelos ruídos, porque live ao vivo é essas coisas. Bom, é sempre bom, é melhor fazer com barulho do que não fazer a live, né? Então, é melhor a gente começar. Então, aqui, né, no blog do Inglês em Família, no Instagram do Inglês em Família, no Facebook do Inglês em Família, eu tô sempre falando, sempre insistindo, sempre batendo na mesma tecla que o inglês, ele pode e deve ser adquirido, né, pelas crianças como uma língua viva, não como uma gramática. Bárbara, o que você quer dizer com isso? Você é contra a gramática? Não, não sou contra a gramática. Acho que a gramática é uma coisa ótima. Ajuda muita gente na nossa própria língua materna, a gente aprender a conseguir falar com correção, o português correto e mesmo outras línguas. Eu acho que esse é um recurso excelente. Mas ninguém vê nenhum bebezinho por aí consultando gramática, certo? E eles aprendem a falar com maestria. E, pelo contrário, acho que se o meio de aprender a língua fosse dar uma gramática para o bebezinho, ele não aprenderia nada, talvez só comer a gramática. A gramática ela é muito boa para quem já sabe a língua, né? Então, eu não estou falando aqui contra a gramática, não me entendam mal. A ideia é só que esse início, né, essa aquisição da língua, ela não pode ser feita através de uma gramática ou simplesmente coloca a criança sentada lá para ensinar um verbo to be, uma coisa assim. Então, a gente sempre fala, né, que o inglês tem que ser adquirido como uma coisa viva, como uma língua, né, como um discurso vivo. E o que seria o contrário disso, né? O que não é, então, uma língua viva? O que você está criticando quando você fala disso? Eu estou criticando o ensino de inglês, que na verdade não é o ensino de inglês, é o ensino de palavras em inglês, né? Eu critico o ensino de palavras soltas, né? É basicamente aquilo, né? Que muitas pessoas, né, com boa intenção, tentam ensinar as crianças. E como que ela faz? Olha, Pedrinho, sabe como que fala cachorro em inglês? É dog. Ai, como que fala vermelho? Red. Ah, que legal, Pedrinho. Como é que fala verde? Ai, green. Então, assim, a gente está ensinando ali para as crianças a tradução daquelas palavras, daquele vocabulário, aquelas palavras soltas, mas isso não é ensinar uma língua. Uma língua, ela é muito mais do que um conjunto de palavras. Certo? Imagina que você não soubesse falar português. E a única coisa que você soubesse são algumas palavras, tipo cavalo, verde e pão. Ah, você quer um pão, você fala pão, pão, pão. Não, você fala, olá, eu quero pão, por favor, quanto custa? Sabe? Ah, que bonito, aquele cavalo, o pelo dele é branco, é macio. Sabe? Então, ninguém consegue se comunicar em uma língua falando palavras soltas, né? E, assim, tem alguns exemplos aqui que eu já vi, assim, de atividades
na internet, e eu já vi também folhinha de atividade, assim, presencialmente de um priminho meu. Essa atividade era assim, era a atividade de inglês da escola dele. Eu acho que ele tinha 6 anos, era uma coisa assim. E aí, enfim, numa idade super favorável para você aprender a língua assim de uma forma viva, com muita brincadeira, com muita história, enfim, com muita alegria, com muita vida. E lá a atividade do papel era uma coisa assim, tipo, vamos colorir o tiger. Aí tinha uma série de desenhos de outros bichos, e um deles era o tigre, e aí ele tinha que procurar o tiger. Ou seja, a única palavra em inglês que tinha, acho que na atividade inteira, era tiger. Ou seja, vamos colorir o tiger. Isso não é aula de inglês, pode ser aula de desenho, de pintura, a gente pode apresentar para as crianças as cores, o traçado, mas não é aula de inglês. Até porque a palavra tiger é bem parecida com tigre, né? Então poderia ser até um erro de digitação. Você trocou ali a ordem das palavras. Mas não é só isso, tem outras também, né? Eu estava ontem olhando na internet, procurando essa live, preparando essa live, e eu encontrei umas coisas assim, tipo, tinha uma fotinho, um desenho da abelha, e a atividade era pinte a bee de amarelo. Ou seja, não é let's color the bee, ou what's the color of the bee. Não, vamos pintar a bee de amarelo. Ou seja, é como se o nome daquela criatura fosse bee, e pronto, né? Uma palavra ali que você aprendeu. Enfim, outra atividade que eu vi também, que era de conectar, né? Tinha alguns animais de um lado e algumas casinhas do outro lado. Por exemplo, o peixe, o aquário, sei lá, o macaco e a selva, o cachorro e a casinha de cachorro. E aí você tinha que ligar o bichinho para a casinha dele. E a ideia, o enunciado da atividade era uma coisa assim: vamos ligar cada animal à sua house? Ou seja, a única coisa que a gente está ensinando para as crianças aí são palavras soltas. Né? O pessoal está falando aqui no Instagram, ai meu Deus, eu faço exatamente assim. A outra, comecei fazendo isso. Gente, não tem problema. Como eu falei, é com muita boa intenção que as famílias fazem isso. E também é com muita boa intenção que a gente criou esse canal para ajudar vocês a não fazerem mais isso. Porque a gente pode aproveitar o tempo de uma forma muito mais produtiva, né? E não é tão difícil assim, sabe? Então, eu vou dar algumas dicas para vocês mais práticas. Bom, mas assim, basicamente, esse tipo de atividade que eu estava mencionando, né, de colocar uma palavrinha em inglês no meio de um grande contexto de palavras e frases em português, né? Você fala um monte de coisa em português e no meio daquele emaranhado de português você joga uma palavra em inglês. Você está ensinando ali um código, sei lá, mas não uma língua viva. E, por exemplo, um outro exemplo que é muito comum, né? Sem ser aqui, dá tempo de resolver, né? Dá muito tempo, todo o tempo de resolver. E a gente vai ajudar. Então, fica de olho aqui nas lives, que pouco a pouco a gente vai... e também aqui, não sei se vocês já viram, mas aqui no nosso canal a gente está colocando também, aqui no Instagram, tá, pessoal? Uma série de atividades, de sugestões de atividades que podem ser feitas. Coisas muito simples, muito práticas. Parecem até bobas, assim, você vê, nossa, é só isso. Mas você vê como aquilo dá resultado. E você pode fazer com essa historinha, George and the Dragon. Eu coloquei para vocês lá o site direitinho, como é que faz para encontrar. Então, vocês podem ter uma ideia mais clara daquilo que eu estou falando, olhando também as nossas postagens aqui no Instagram. E também no blog, né? Porque tem uma série de sugestões de jogos lá, também umas coisas bem legais. Então, uma outra coisa, né? Além dessas atividades, né, de folhinha que o pessoal costuma fazer para ensinar inglês, também é muito comum que as famílias usem aqueles famosos livros de palavras, né? Tipo, minhas primeiras 100 palavras em inglês. Minhas primeiras 25 palavras em, sei lá, sobre a cozinha, em inglês, não sei. E esse livro é legal? É muito bom e pode ser muito eficaz, pode ser muito legal, desde que a gente use ele da forma certa. O problema é que muitas famílias, às vezes, não usam da forma certa e fazem justamente a mesma coisa que eu venho descrevendo até agora. Então, você abre lá o livro, que tem lá as suas primeiras 100 palavras em inglês, e você vai apontando, olha, Joaquina... Que bonitinha, Apple. A Apple é vermelha. Ou então, olha, Fernandinho, árvore é tree. Você consegue falar tree? Tree. O que tem na tree? Tem laranja. Olha, tem orange na tree. Sabe? Então,
Claro, você tá introduzindo vocabulário, seu filho tá aprendendo palavras. É uma brincadeira, assim, que eu tô fazendo, né? Mas, se a gente tá usando o nosso tempo para fazer isso dessa forma, será que a gente não é melhor que a gente aproveite esse momento para introduzir estruturas da língua inglesa, estruturas de frases em inglês, né? Aí a pessoa pode falar assim, mas eu não sou fluente, ou minha pronúncia não é boa, coitado de mim, ai, que tristeza, ai, que vida, ô azar. Olha, vamos parar com esse pessimismo, porque você pode, sabe o quê? Aprender. Olha que maravilha. Nunca é tarde. Você pode aprender. Ao invés de você ficar na sua zona de conforto, ensinando para o seu filho só aquilo que você já sabe, que você mesmo sabe que não é muito, em muitos casos, por que não aprender também? Aprender junto com ele. Fazer disso um desafio em família. Por que não? Aqui a Renata falou, acabei de comprar um desse na Black Friday. Calma, Renata, não se preocupe. Eu vou fazer uma postagem, não sei ainda se no blog, se no Instagram, em algum lugar, sobre como utilizar esse tipo de livro de uma forma boa, de uma forma positiva. Como eu falei, esse livro é legal, é um livro eficaz, esses livros de palavras em inglês, mas a grande questão não é o livro em si, mas é como a gente usa esse livro. Porque se você for pensar, as criancinhas lá nos Estados Unidos, elas também usam esses livros. Aqui no Brasil a gente não usa, né? Ali as primeiras palavras do bebê, sei lá. Aí você abre lá aquele livrinho. Vermelho, aí aquela página é cor vermelho. Azul, verde, roxo. Ou então aquele livro, os primeiros animais do bebê. Aí você abre lá a folhinha, tem o tigre, o leão, o elefante, enfim. Então nós também fazemos isso na nossa língua materna. Mas quando você apresenta esse livro para o seu filho, dificilmente você vai abrir a página e vai falar assim, azul, é a próxima página, amarelo, verde. Você não faz isso, você fala, olha neném, é azul, sua blusa é azul, olha o céu é azul, o sol é amarelo, amarelo igualzinho o seu copo amarelo, sabe? Então, a gente, ao invés de falar assim, jogar a palavra lá na criança, por que não falar frases, né? Mas aquilo que eu tava falando, mas eu não sei construir frases. E agora, o que eu vou fazer? Como eu falei, a gente sempre pode aprender. E a gente pode aprender algumas frases básicas, bem simples. Por exemplo, a gente deu algumas sugestões aqui já no Instagram de this is, can you see? Por exemplo. Então, você mostra, sei lá, vou dar um exemplo aqui para vocês, que é esse livrinho aqui, ó, The Very Hungry Caterpillar, que eu já dei algumas dicas aqui sobre ele no canal. Você pega a caterpillar, fala pro seu filho, this is a caterpillar. Ao invés de falar, olha que bonitinha a caterpillar. Não, a caterpillar é verde. Sabe? Então, dali a um tempo, quando seu filho aprender isso aqui é uma caterpillar, você já pode chegar e falar pra ele, filho, can you see a caterpillar? Aí você abre uma página aqui, qualquer. Essa aqui é fácil, né? Porque só tem a caterpillar na capa. Você pega aqui uma página, sei lá, como essa aqui. Não sei se vai dar pra ver bem. Aqui, ó. Gente, eu tô toda embananada aqui, porque tem a tela do computador, tem a câmera aqui do celular. Então, você pega uma página como essa e fala, where's the caterpillar? Aí a criança vai apontar pra caterpillar. Point to the caterpillar. Point. Então, a gente pode aprender algumas frases simples e repetir essas mesmas frases para todas as novas palavras que a gente quiser introduzir. Claro que se a gente ficar também só nessas frases, vai ser uma coisa um pouco monótona. Então, a gente tem que aprender mais e mais frases. E a gente pode ir aplicando e apresentando, enfim, é uma coisa muito boa. Bárbara, mas eu não sou criativa, eu não consigo inventar frase, eu não sei lá, não me sinto confiante, como que eu vou saber se a minha frase está certa, gramaticalmente, o que eu vou fazer? Não, tem uma boa notícia. Como eu falei para vocês, dia 14 de dezembro vai ter o pré-lançamento do Inglês Vivo. O que é o Inglês Vivo? É esse primeiro currículo produzido aqui no Brasil. Primeiro currículo pelo meu conhecimento, eu não conheço nenhum outro. Então, se vocês conhecerem, vocês me avisem. Aí eu paro de falar que é o primeiro. É o primeiro currículo produzido no Brasil voltado para o ensino de inglês em casa. Então, nesse nosso material, nessas nossas apostilas, vocês vão encontrar ali o planejamento completo. Com as lições, as frases prontinhas, tudo aquilo que você precisa falar.
Vai ter oficina de pronúncia também, para ajudar vocês a pronunciarem bem. Então, assim, fiquem de olho aqui nas atualizações. E, assim, é muito bom para quem não sente confiança no próprio inglês. Também é muito bom para quem é fluente, mas não consegue ter tempo de planejar ou não tem confiança no próprio método. Enfim, então, a gente vai disponibilizar esse material para vocês e vai ser bem bacana. E, enfim, aguardem as novidades. Mas agora vamos parar de fazer propaganda e voltar aqui ao assunto. Então, como eu estava falando para vocês, né, sobre essa questão, né, como não ensinar inglês. Então, a primeira parte, assim, a grande chave dessa aula de hoje que eu queria deixar muito claro para vocês é não ensinar palavras soltas, ok? E isso já está bem, assim, sólido e todo mundo entendeu, certo? Ok. O pessoal comentando aqui. Bem-vindos aí quem chegou depois também. Gente, se der alguma alteração no som, vocês me avisem, por favor, ok? Bom, e a segunda dica, que é uma coisa também bem importante que eu queria falar para vocês, é o seguinte. Não sei se vocês viram há um tempo atrás que eu coloquei aqui uma citação da Charlotte Mason. Charlotte Mason é essa grande educadora britânica do século XX. Muitas pessoas gostam muito do trabalho dela. Hoje em dia tem influenciado cada vez mais famílias. Eu falo muito sobre ela no Pod Clássica, que é esse podcast de educação clássica que a gente tem feito. Se você não conhece o Pod Clássica, procura lá, dá uma olhadinha no nosso site, que é o www.educaçãoclássica.com. Então, o que a Charlotte Mason dizia, né, com relação ao ensino de línguas? Ela dizia que o órgão do nosso corpo, né, que está mais relacionado, que é o principal, né, nesse processo de aquisição de uma nova língua, não é o olho. É o quê? O ouvido. Se você parar para pensar, como é que as criancinhas aprendem uma nova língua? Elas aprendem uma nova língua não, aprendem a sua própria língua, né? Como que elas adquirem a sua língua materna? Ouvindo a mamãe, e então daqui a pouco ela começa a imitar aquele som, começa a repetir, vai falando mama, mama, ou então ela aprendeu a falar papá, papá, e ela vai continuando repetindo aquela palavra que ela já tinha aprendido antes, mamãe, vai falando papá, e vai aumentando pouco a pouco esse repertório que ela tem de vocabulário. Você não apresenta palavras escritas para as crianças, até porque elas não saberiam ler. Então, tendo com base nisso, né, que a Charlotte Mason dizia, uma coisa que ela também falava muito é que as crianças, elas não deveriam ver palavras, né, nessa segunda língua. Elas não deveriam ver essas palavras impressas antes de aprender a dizer essas palavras com a mesma facilidade e prontidão que elas têm com a língua materna. Então, isso é muito interessante também para a gente pensar. Eu não sei se vocês sabem, mas eu comentei na live anterior que eu hoje dou aula de português para estrangeiros. Eu trabalho de casa, dou aula online de português para pessoas de vários lugares do mundo e também dou aula para crianças. Então, tem uma aluna que ela tem 8 anos e ela mora nos Estados Unidos. A mãe dela é brasileira e o pai é americano e ela não sabe muito bem português, porque a mãe fala inglês com ela em casa, enfim. Então, ela está fazendo as aulas comigo e a gente está aprendendo português. E eu lembro que eu estava, em algum momento eu apresentei para ela algumas coisas escritas, de frases e tudo, e palavras em português. E eu percebi que a pronúncia dela estava muito ruim. Assim, por quê? Porque ela olhava aquela palavra escrita em inglês, quer dizer, escrita em português, e ela tentava ler com os tons que ela conhece em inglês. Então, por exemplo, a palavra minha, né? Esse nosso NH do português, minha. Ela pegava aquela palavra e lia minha, minha. Agora, se eu não mostrasse para ela a palavra e falasse para ela dizer, mesmo repetir, né, aquilo que eu estava dizendo, minha, ela dizia perfeitamente, minha. Tudo bem, não perfeitamente, mas com a pronúncia anos-luz à frente. Então, se a gente mostra a palavra, a gente prejudica a criança. Então, a Charlotte Mason, né, ela falava muito sobre isso, né, de não apresentar as palavras antes das crianças já terem ali essa proficiência na pronúncia das palavras. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em conta, porque hoje em dia, muita gente quer ensinar inglês mostrando palavra em inglês, né? Se você vai pegar, não, porque tem
um jogo da memória. Ah, o jogo da memória. Aí tem dog e cachorro. Ou não, o jogo da memória, aí vai maçã, apple, tree, árvore, sword, espada, sei lá, enfim. E aí a criança vai olhando ali aquelas palavrinhas e vai tentando falar e tal. E tem muita gente também que com muita boa vontade tenta pedir para os filhos copiarem palavras em inglês. Enfim, então, assim, essa é uma grande dica de hoje também. Não faça seu filho escrever ou copiar ou tentar ler palavras em inglês antes dele conseguir falar com proficiência aquela palavra. Então, porque isso vai ajudar muito mais a pronúncia dele do que ele ficar se confundindo lendo aquela palavra. Então, existem famílias que até procuram adotar o método Child Mason quando elas vão ensinar alguma outra língua para as crianças, elas chegam a pegar o livro e tampar as palavras, sei lá, com um papel ou uma fita crepe, não sei, alguma coisa, para que as crianças para que aquilo ali não fique entulhando a página, para vocês terem uma ideia de quão profundo é isso, né? Então, bom, o que mais que eu estava falando? Me perdi. Então, assim, é isso, né, que a gente precisa fazer. Então, mostrar livros, sim, contar histórias, sim, mas tendo esse cuidado, né, principalmente com as crianças que já sabem ler. Por exemplo, o meu filho, quando eu vou ler para ele The Very Hungry Caterpillar, que é esse livro aqui, eu não tampo nenhuma palavra, porque ele não sabe ler ainda. Então, eu acho que isso não interfere em nada, porque aquilo ali não vai confundir ele no sentido de pronúncia, de nada. Então, eu não faço nada. Agora, se ele já fosse capaz de ler, ele estivesse tentando ler isso aqui sem saber falar as palavras que estão aqui, aí já seria um caso a se pensar de tampar essas palavras, né? E ler junto. Você lê para o seu filho, você trabalha a pronúncia. No YouTube tem um vídeo do Eric Carle, que é o autor desse livro aqui, lendo o livro. Então, você pode trabalhar a sua pronúncia também, ou colocar ele para ler e ficar observando o livro junto com o seu filho e tentando repetir as palavras da forma como ele fala, enfim. Então, basicamente isso. E, aliás, eu quero também falar para vocês, porque a Black Friday já passou, mas aqui no Inglês em Família, a gente tem um presente para vocês que estão assistindo essa live aqui agora. E a gente também, para as outras pessoas também. Mas que a gente vai colocar lá no nosso perfil do Instagram. Então, se você está acompanhando pelo Facebook, pelo Zoom, enfim, você dá uma olhadinha lá no Instagram, que a gente vai colocar lá na nossa página uma foto que vai ter esse livro aqui e uma explicação sobre um sorteio. Como que vai ser esse sorteio? Você precisa marcar lá nessa postagem, né, 5 amigos, amigas, enfim, pessoas, preferencialmente que tenham interesse, né, em ensinar inglês para os filhos e tudo, para eles aproveitarem e descobrirem as dicas lá da página. E vocês comentando, dando um like, né, nessa publicação e marcando 5 amigos, vocês vão poder participar de um sorteio que a gente vai fazer desse livro aqui. Não desse, porque esse aqui já é meu, já é velho. Mas de um livro novinho, The Very Hungry Caterpillar. Certo? E também aproveito vocês para curtirem também a nossa página do Facebook. O que mais? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês também, né? Então, resumindo aqui, até agora, né? A gente já entendeu que o inglês precisa ser ensinado como uma língua viva, sem palavras soltas, por favor. E a gente já entendeu também que essa história de ficar tentando ensinar palavra para as crianças lerem ou escreverem, antes de elas conseguirem falar aquela palavra em inglês, não dá muito certo, né? Então, uma outra coisa que eu queria falar para vocês também, muita gente dá dica de inglês e sugere que as pessoas façam isso, é de colocar desenhos em inglês para as crianças assistirem. Esse é um assunto um pouco polêmico, porque a gente sabe que, por exemplo, a Sociedade de Pediatria, né, dos Estados Unidos recomenda que as crianças não assistam nenhum tipo de tela antes de 2 anos. A gente sabe também que... não sei se vocês já leram aquele livro, eu falo sempre sobre ele, Educar na Curiosidade, né? Lá ela fala muito sobre isso, porque a tela, né, o desenho, ele tem um estímulo muito atrativo para as crianças, né? Então, principalmente os desenhos mais modernos, né, que parece que foram feitos para adultos,
e não tanto para crianças, porque as imagens passam muito rápido e os sons e tudo, a criança fica ali meio absorta, às vezes até assistindo com a boca assim, aberta, assim, meio, né, aquele desenho. Então, enfim, aí às vezes as crianças ficam muito tempo ali, e quando a TV tá ligada, por experiência própria, a criança não quer fazer outra coisa. Né? A TV tá ligada, a criança vai parar aquilo que ela tá fazendo, vai ficar ali, olhando a televisão, né? Agora, se a gente desliga a televisão, aí ela começa a pensar em outras possibilidades de coisas que ela poderia fazer, como, por exemplo, pintar, correr, brincar com brinquedos, enfim. Então, pegar um livrinho. E se a televisão tá ligada, dificilmente ela vai pensar nisso, porque ela já tem alguma coisa para fazer naquele momento. Então, ela não precisa lidar com o ócio, né? Tem sempre alguma coisa ali, sempre um estímulo. Então, isso é uma coisa complicada, da gente deixar os nossos filhos muito expostos à televisão. Eu não sou completamente avessa a vídeos e desenhos, esse tipo de coisa, não. Mas precisa de uma interação. Não adianta você querer ensinar inglês para o seu filho, largar ele assistindo um desenho em inglês e achar que só isso vai fazer com que ele aprenda inglês, né? Já existem pesquisas que apontam que isso não funciona. Então, assim, o que você pode fazer? Por exemplo, eu coloquei aqui no nosso canal uma sugestão de um vídeo que tá lá no site do British Council. Eu coloquei aqui, vocês procurem aí no Instagram. E tá ali, foi ontem, anteontem, sei lá, essa publicação, que é o George and the Dragon. Que é uma história, né? George e o Dragão. Que é um vídeo super curtinho, de 2 minutos, 3 minutos, uma coisa assim. E eu coloquei também algumas sugestões de atividades que você pode fazer com esse vídeo. Então, você não vai simplesmente colocar o vídeo lá e deixar a criança assistir, ele vai aprender inglês assistindo o vídeo. Não. Você pausa o vídeo, fica do lado dele e conversa sobre aquilo que está sendo visto na tela com o seu filho. Eu coloquei algumas sugestões de frases que vocês podem usar aqui no nosso canal mesmo do Instagram. Então, vocês podem olhar lá. Então, não adianta, assim, deixar a criança assistindo o vídeo sem interação, sem nada, sozinha, largada, não vai adiantar nada. Pelo contrário, vai fazer mal pro seu filho por conta do excesso de TV e tudo isso. Bom, e para finalizar também, queria colocar para vocês uma sugestão que ainda não viu lá no nosso blog, essa postagem, né, de 4 formas, né, de tornar o ensino de inglês mais vivo. A gente colocou uma postagem lá no blog que tá, gente, recheada de link. Tem um monte de link de site com música. Tem esse link do George and the Dragon. Tem o link de uma historinha da galinha ruiva, né, que é The Little Red Hen, que aparece a historinha, as páginas vão passando e o narrador vai lendo pra gente. Então, quem não tem confiança na pronúncia é muito bom. Tem uma série de links lá para vocês clicarem em recursos muito legais que tem na internet. Tem sugestões de livros também. Então, vocês colocando lá, vocês vão ver sugestões de histórias curtas, poesias, canções, jogos, né? Que são essas 4 formas, né, de tornar o ensino de inglês mais vivo, mais divertido, mais interessante para as crianças. Então, eu vou ficando por aqui, vou tentar deixar essa live salva. Vocês podem também enviar perguntas aqui pra gente. E, não sei, talvez se chegarem muitas perguntas, talvez a gente faça uma live só para responder perguntas. Mas a gente se encontra, então, no sábado que vem, às 10 horas, com a nossa próxima live. Em breve, em breve, eu vou divulgar para vocês também o tema. Vai ser um tema também bastante interessante. E é isso aí. Tchau, pessoal. See you soon.